Assim que der, a gente começa. Bom, boa tarde a todas e todos. É com alegria que a gente inicia aqui a nossa terceira mesa da Primavera dos Museus. E hoje a gente vai ter aqui o Alexandre Henrique Delfort, que é professor da UFSJ, pesquisador, arqueólogo, que trabalha com patrimônio cultural e que vai fazer a sua primeira apresentação. Nós teríamos também a apresentação do Marcelo José Silva, arquiteto e urbanista formado pela UFSJ, que desenvolveu aí iniciação científica, pesquisas e trabalho final voltados aí para a discussão do Alto das Mercês, e vou apresentar também uma parte da minha pesquisa como pesquisadora e orientadora nessa discussão de planejamento urbano e regional e de patrimônio cultural. A gente hoje, então, começa com o Alexandre, trazendo aí a sua leitura. Se você quiser se apresentar, Alexandre, eu acho que seria bom fazer uma apresentação, e a gente, então, dá sequência aqui às nossas apresentações. Obrigada a todos pela presença. Agradecemos, então, ao IBRAM, desculpe, que eu esqueci de comentar, a gente agradecer ao IBRAM, né, pela iniciativa aí da Primavera dos Museus, à PROEX, né, e aos projetos de extensão envolvidos aqui, ligados ao Museu do Barro, ao CEMAX e ao Grupo de Pesquisa ATA. Obrigada. Pode começar, Alexandre, obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, é um prazer aqui apresentar o trabalho que está ligado aqui ao Centro de Cultura Popular Max Justo Guedes, CEMAX, né? É uma parte dos trabalhos que a gente desenvolve. Eu sou arqueólogo, né? Eu tenho formação em arqueologia pela USP e trabalho aqui com as artes aplicadas aqui na universidade e no Fortim dos Emboabas, onde é o CEMAX atualmente, né? E esse trabalho inclui, né, as minhas habilidades também de arqueólogo, né? E eu tenho começado um trabalho primeiro por um mapeamento, né, dessa região, pelo reconhecimento, né, a gente conhecer primeiro a região antes de começar a falar sobre ela, ir levantando informações e objetos, construções, né, e a forma como que a gente fez a aproximação desse projeto, dessa pesquisa, foi através dos mapas e do percorrimento do território, né. Então, eu vou começar a apresentação aqui. Compartilhando essa apresentação. Vai ser um desenvolvimento do projeto que começou no último congresso de simpósio de patrimônio e território, né, que foi promovido pelo CEMAX, também pelo Museu do Barro. E agora é uma continuidade daquele primeiro levantamento que foi feito bem nas imediações do próprio Fortim, né? Então, aqui tem um mapeamento e o percorrimento, né, desse entorno imediato aqui do Fortim dos Emboabas. A gente pode ver o Fortim aqui. E todo esse arruamento em torno do Fortim, né? No primeiro levantamento, a gente olhou esse núcleo, mapeou essas betas, mapeou aqui uma barragem de água, né, artefatos de mineração aqui no território do Fortim mesmo, né? E depois fomos levantando no entorno outros vestígios, né, nas ruas, nessas aproximações, na própria trajeto dessas ruas, né? E resultando nesse mapeamento aqui. Essa área em verde é o que eu acredito que seja a cava, né, a área principal de extração do ouro na época, né? A documentação sobre isso é muito escassa, né? Mapas e relatos são muito poucos. A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, esse mapeamento das betas já vai indicando o local de atividades, né? Recentemente, a gente mapeou essas novas betas aqui,
com o percorrimento que a gente fez no terreno, com as pessoas da comunidade, né. Então, o resultado disso é que as betas estão todas aparecendo em torno desse grande buraco, né, que tem aqui. Na arqueologia a gente vai buscar entender as coisas sem os documentos, né, além dos documentos. Nesse caso, então, é perfeito, porque não existem os documentos, né, então todo entendimento tem que ser tirado aí da cultura material, né, dos objetos, das construções e dos traçados, né. Esse Fortim, ele entrou em reforma recentemente, o que diminuiu um pouco o nosso ritmo de atividades, né. Atualmente já está pronta essa obra, e é a partir daqui que é o nosso ponto de partida da pesquisa, né. Então essa pesquisa se desenvolveu além desse núcleo inicial, que seria aqui o Fortim dos Emboabas, né, essa parte em verde e essas ruas em amarelo, para essas ruas em laranja, que seria o núcleo urbano, né, que se formou a partir dessa ocupação aqui, e para as estradas que ligavam esse núcleo urbano a outros núcleos, né, as estradas para Rio das Mortes e aqui para o Bonfim, né. Então nós identificamos através da forma mesmo da urbanização, a partir do princípio que as coisas que menos mudam numa cidade são as ruas e as divisões dos terrenos, né. As divisas raramente mudam de lugar, elas podem ser subdivididas, mas nunca unidas, né, raramente elas são unidas e os terrenos aumentam de tamanho. Então se a gente olhar essa subdivisão dos terrenos nessa área central aqui, onde estão as ruas em laranja, a gente vai ver que os terrenos são muito mais subdivididos do que nessas outras áreas aqui, nessa periferia que parece ser de uma urbanização mais recente. E aqui em cima também a gente tem, né, essa rua aqui do Fortim também, uma rua muito larga, desproporcional para a atual função dela, né, que é subir ao Morro das Mercês. Ela devia ser uma rua principal na época do início da, da ocupação, né, do Fortim. E essas ruas secundárias aqui também, pela questão do traçado, né, traçados irregulares, as ruas mais estreitas, são ruas que foram surgindo quase espontaneamente, né. Depois a gente vê uma organização maior desse espaço, as ruas mais retas, né, os terrenos mais largos. Então, a partir desses indícios que ficam, né, que permanecem no tempo, as divisas e as ruas, essa análise inicia a traçar, né, os caminhos aqui de chegada e partida, e logicamente de outros vestígios e outros indícios que possam existir. Então essa comparação a gente já tinha feito na última apresentação. Dessa vez, a gente vem aqui confirmar, né, esse núcleo de urbanização que foi traçado aqui a partir dessa pesquisa de território, né, a gente vê essas manchas aqui, são aquelas ruas que estavam em laranja e amarelo, em vermelho a gente vê o Fortim aqui. E eu procurei o ponto na paisagem de onde o Rugendas desenhou isso, né, e a partir do Google Earth fiz a mesma perspectiva, né. Então a gente vê a cidade se desenvolvendo aqui nessa elevação, como aqui, né, o Fortim aqui em cima e alguma coisa subindo aqui, essa parte cinza, talvez como quintais ou outro tipo de vegetação, mas essa disposição é exatamente que a gente encontra aqui, né. Confirmando, né, pelo menos em 1824, essa disposição das ruas e da cidade. Então, uma das poucas documentações que a gente tem são os relatos de Antonil, né, de 1711, quando ele relata o início da construção do Fortim, né. A Guerra dos Emboabas se deu nesse local, porém ainda não existia a construção, né, a fortificação e o espaço foi utilizado como espaço natural, como defesa, né. E aqui
essa cronologia nos mostra que, né, um crescimento até 1750. São 50 anos de crescimento. Essa imagem aqui de 1832, ou seja, está situada aqui pouco antes do declínio, né? E eu acredito que depois do declínio do ouro, a cidade tenha sido estagnada, né? Tenha ficado muito tempo sem novas ruas, novas casas, né? Então, essa imagem aqui do Rugenos deve representar mais ou menos até o fim da época do declínio do ouro, né? Outras fontes históricas são essa imagem, um ex-voto de um peregrino que veio da Bahia para a Guerra dos Emboabas, né? E são muito raras as fontes, né? São poucas linhas que existem. Daí a necessidade e adaptação da arqueologia a essa pesquisa, né? Então a gente vai pesquisar através, né, do traçado das ruas. Essa rua aqui é a rua que desce da frente do fortinho, a gente tem aqui uma rocha, né? E aqui uma inclinação muito forte, ou seja, aqui seria um promontório, né? Um local que se destaca na paisagem e que controla, né, toda a paisagem embaixo. Você avista todo o terreno, então é um local fácil de defender, né? Outros vestígios que aparecem são os muros de pedra, né? A gente pode ver a diferença da construção, né? Essa construção com as pedras pesadas, que é a construção antiga, né? E essa construção mais picada aqui, que é uma reconstrução, uma construção nova, né? Quando a mão de obra já não é tão farta, né? E tão barata, digamos assim, como a mão de obra escrava, né? Então esses vestígios vão sendo mapeados, colocados nesses mapas, né? A gente tem aqui as escarpas dessa cava, né? A gente não sabe exatamente qual era a condição anterior, mas eu acredito que boa parte dessa escavação tenha sido realizada à mão, né? E a gente encontra outros vestígios, como aqui no próprio fortim, né? Esse pilão de minério que tá servindo como vaso, aqui é um buraco circular, semisférico na rocha, né? E essas incisões aqui que serviam para segurar os bicames, que eram condutos de água, né? Então, a água era o motor, né, dessa mineração toda para lavar o minério e retirar o ouro. Então, as estruturas de água eram construções muito grandes, por vezes chegavam a quilômetros de comprimento, né, para levar a água até o local onde estava o ouro, que nem sempre havia coincidência, né, desses locais. Nessa rua, que é a rua do Fortim, que sobe, né, a gente vê já aqui esse alinhamento das casas e vê esse avanço aqui dos puxadinhos, né, mas o alinhamento antigo alinhado com o muro do Fortim, essa rua muito larga, né, com uma largura dobrada ou triplicada, devia ser uma rua principal desse povoamento inicial, né. Aqui a gente vê também essa parte aqui de um canteiro largo do outro lado da rua, algumas pedras grandes que são possivelmente originais e reconstruções desse muro que recentemente caiu de novo e foi reconstruído mais uma vez, né? Então, essas mudanças, algumas linhas vão ficando na paisagem, outras vão sendo alteradas, mas todas essas mudanças vão ficando registradas, né? E esse percorrimento vai procurando encontrar esses sinais, né, de alteração e de mudança. Aqui ali acima, naquele espaço acima do fortim, né, acima da cava, tem essa comunidade que mora ali, provavelmente desde a época da própria mineração, né, e cujas casas se misturam, né. Aqui a gente tem o seu Galil, né, que foi o nosso guia na comunidade ali, no território, mostrando uma casa construída aqui sobre a entrada de uma beta, né, um túnel subterrâneo onde se foi cavando à mão para retirar o minério para posteriormente ser lavado, né.
Aqui também os muros antigos nos quintais das casas, né? E locais na rua que às vezes desabam e revelam galerias subterrâneas, né? A mineração do ouro começa superficial e a partir do momento que eles encontram os veios, essa mineração vai se afundando, né? Vai se aprofundando. E é também conhecido que a mineração se dava nesses dois locais, né? No alto do morro e no fundo do vale. No alto do morro, durante a estação chuvosa, quando tinha disponibilidade de água, né, nesse local, o minério era retirado e lavado. E durante a estação mais seca, era feito essa garimpagem no rio, né? Então, geralmente, todas as comunidades mineradoras aqui se estendem desde o riacho até o topo da montanha, né? Aqui em Minas Gerais. Aqui são algumas das betas novas que foram identificadas e mapeadas, né? Esses buracos, houveram várias tentativas de entupi-los, né, de fechá-los, porque representam um perigo para crianças, para animais, ou mesmo para pessoas que eventualmente resolvam entrar aí, né? Mas sem sucesso, porque eles são muitos túneis que se intercomunicam por baixo da montanha, né? Então, não é uma coisa que se possa fechar assim somente com entulho, né? Há notícias que a prefeitura incentivou, tempos atrás, o povo a jogar lixo nessas betas para ver se entupia, né? Mas nunca entupiu. E a situação continua igual, né? Então, acho que esse mapeamento ajuda a pensar numa solução para isso, ou mesmo integrar isso à paisagem turística, né, de São João del Rei. Aqui, um dos caminhos que a gente percorreu, né, a gente vê aqui um caminho lavrado na terra que liga ali o bairro das Mercês com o Senhor dos Montes, né? Esse caminho é utilizado pelas pessoas a pé, né? Ele é impedido de passar veículos maiores, mas ele é todo lavrado na terra e tem pontes, né? E ele fica acima, exatamente acima daquelas escarpas, né? A gente vê aqui uma ponte e aqui embaixo uma beta, né? Então eles foram escavando essas escarpas aqui e o ouro se encontrava nessas reentrâncias da pedra, né? Então, esse percorrimento, essa identificação dos caminhos, né, além de ajudar a remontar a história, né, também ajuda a reconhecer esse território que pode ser de um aproveitamento turístico ou uma valorização urbanística também, com uma paisagem muito bonita e histórica, né. Aqui a gente percorrendo o caminho com as pessoas da comunidade, a Elisa e o Galil, nos mostrando, a Elisa conhecendo, o Galil mostrando, né, esses caminhos aqui dessa comunidade que está lá, eu acredito, desde a época, né, são os descendentes mesmos daquele povo que trabalhou, que cavou essas minas todas, e que estão ali e moram ali atualmente conhecem histórias e tem toda uma mitologia a respeito desse passado e dessa história do ouro. O ouro ainda é um assunto muito forte, né? Todo mundo está achando sempre que tem ouro por aí em algum lugar, né? E essas pessoas foram ficando, esses terrenos subdivididos, né? Essas casas reconstruídas, mas a comunidade permanece, né? Então, realmente, eles estão ali e é importante a gente ressignificar todos esses vestígios e reinserir na vida e no conhecimento da comunidade, né? Esse caminho todo que a gente percorreu das casas e isso está completamente fora do roteiro turístico de São João del Rei, né? E muitas vezes a gente vê o lixo acumulado, a falta de valorização desse espaço, né? Que tem um valor histórico inestimável, né? São caminhos cavados na rocha para passagem das carroças carregadas, né, de ouro ou de mantimentos.
A história da formação de São João conta a formação de 2 núcleos, né, o núcleo do Fortim dos Emboabas e o núcleo do Bonfim, que seria o núcleo inicial de ocupação criado pelos bandeirantes, né, que chegaram aqui em busca do ouro, encontraram, e depois vem os Emboabas, que ocupam ali no Morro das Mercês. Esse núcleo do Bonfim, a história conta que a guerra se deu entre esses 2 morros, né, de um lado e de outro da cidade, né. A gente tem a Capela do Bonfim aqui desse lado, o vale, o rio e o Fortim dos Emboabas, né. Então essa guerra era dada nessa distância aqui, né. Havia essa comunidade aqui, outra comunidade aqui, né. E percorrendo, atualmente eu moro aqui no Bonfim, percorrendo essas ruas aqui também, a gente encontra vestígios de caminhos muito antigos, né. Esse caminho aqui, essas ruas tortas, né, e são estreitas e a gente encontra casas muito antigas aqui, embora casas simples, né, não de arquitetura muito simples, a gente vê que muitas ainda são de pau a pique, né. E esses caminhos tortos, essas estradas que vão seguindo o morro e vão subindo o morro, chegando aqui na Capela do Bonfim, e a gente tem aqui também o Largo da Forca. Então esses encontros de ruas aqui, essas ruas realmente se encontravam em núcleos populacionais, né, então eu acredito que aqui, nesse outro lado da cidade, que também está completamente fora de qualquer registro arqueológico, histórico, a gente tivesse 3 núcleos principais aqui. Na Várzea do Faria, a gente tem esse encontro de estradas aqui e essa organização, ou essa desorganização de casas, né, vendo essa ocupação mais recente aqui, como é muito mais organizado, então esse núcleo habitacional aqui, algumas casas, né, que existiam e essas subidas, essas 2 subidas aqui para o Bonfim, chegando aqui na Capela e no Largo da Forca, que eu acredito que tivessem também povoações aqui nessas 2 regiões. Então, descendo aqui do Bonfim, a gente descendo as ruas principais, mais simples de descida, a gente vai encontrar as pontes mais antigas de São João, né. Então, a comunicação entre esses núcleos permaneceu, porque o povoado mais próximo que existia daqui era Rio das Mortes, para esse lado, né. E esses 2 núcleos têm uma estrada, a gente vai ver logo em seguida, tem vestígios de estradas na direção de Rio das Mortes. Então essa comunicação entre esses 2 grupos, mesmo depois do fim da guerra, né, eu acredito que a população tenha ficado, embora exista essa história do massacre dos bandeirantes, né, eu acredito que tenham sido massacrados os líderes e a comitiva, essa população geral que morava aqui foi ficando, né, no geralmente, as populações subsistem, persistem, né. E esses 2 caminhos aqui, com as pontes principais que levam ao Bonfim, esse alinhamento com o Largo da Forca e com a Capela do Bonfim, são indícios dessa subsistência dessa outra comunidade, que seria a comunidade Bandeirantes, né, e dessa início da mineração aqui também, né. A gente tem possivelmente o ouro foi encontrado nessa região, posteriormente os Emboabas chegaram e encontraram mais ouro aqui na serra, né. Então a gente vendo esses 2 núcleos aqui, o núcleo do Fortim e o núcleo do Bonfim, vindo o caminho era para o Rio das Mortes, que era a comunidade que já existia antes da formação dos 2, né. Então a gente vê esse caminho, a gente pode encontrar na paisagem. Essas estradas ainda são utilizadas, alguns trechos não, né, mas, que levam a essa estrada antiga que possivelmente seria a chegada aqui. A chegada pelo Bonfim, seguindo por esse vale aqui, e a chegada do Fortim seguindo por esse vale aqui, né. Então a chegada do Bonfim seria aqui por trás, na Várzea do Lopes aqui, eh, talvez aqui um dos primeiros povoados, né, depois subindo para o Bonfim, e depois a chegada dos Emboabas aqui nesse outro núcleo, né. Nessa estrada que já existia possivelmente, porque a gente vê ela passando através da cidade, né.
Então, aqui Rio das Mortes, que seria a cidade de onde partiram todos os ocupantes de São João, né? Ele tem um alinhamento, a cidade tem um alinhamento principal, né, que condiz com essas estradas que a gente encontra no campo ali, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Então, a gente vê aqui a cidade se formando ao longo da estrada, né? Aqui nesse caso também ela deve ter se formado ao longo dessa estrada que vinha e continuava, né, até São João del Rei. Se a gente voltar um pouquinho aqui, a gente vai ver essa estrada passando no mapa. Essa seria a estrada original que passava aqui e a partir da qual a cidade se formou da estrada para cima, subindo para as minas. Então essa rua aqui, essas ruas são bastante povoadas, com muitos imóveis antigos e de várias épocas, né? E esse traçado irregular, essas curvas indicam, né, uma formação em torno de uma estrada, né? Voltando aqui na paisagem, a gente vê essa estrada passando aqui, seguindo aqui pelas essas casinhas, né? E seguindo lá ao longe depois, continuando. E a gente vê aqui a rua, né? Fazendo exatamente esse movimento aqui, esse movimento aqui. Então, esse alinhamento do Rio das Mortes, e a gente tem, então, toda esses caminhos aqui, que estão ali no terreno, a gente encontra esses vestígios dessas estradas, né? Algumas ficaram, essa aqui, por exemplo, ficou uma estrada interna da fazenda, mas que ela tem toda uma continuidade, né? Até o Rio das Mortes aqui, tem esse cruzamento, essa encruzilhada aqui. Né? Então, esse percorrimento desses trechos aqui também é muito importante para ver esses sinais de estrada antiga, né? Que geralmente são estradas bastante afundadas no terreno, né? E aqui em azul a estrada nova, a estrada de asfalto, interrompendo, né, essa estrada antiga aqui nessa parte de várzea, né? E depois continuando seu caminho ali. Então é isso, é o estado da arte da pesquisa, né, onde a gente está, os indícios que foram levantados, o que está sendo feito em campo, né. Eu acho que tem sido frutífero, né, o percorrimento, esse início de contato com a comunidade foi muito bom, foi muito produtivo, né. A história, eles têm ciência, né, de que ali é um dos lugares mais antigos de São João del Rei, na memória oral deles, né. E isso pode ser, né, levantado, esses indícios registrados, e a gente realmente chegar a conclusões, chegar a afirmações, né, sobre a história desse lugar e dessa população que subsiste aí até hoje. Então é isso a apresentação, quero agradecer muito a atenção e espero ser convidado para continuar as apresentações nos próximos anos. Muito obrigada, Alexandre. Vejo que tem aí um monte de conexão com o que eu tenho estudado também, desde que eu cheguei aqui em São João. Vou aqui apresentar uma breve apresentação que eu organizei também, para mostrar um pouquinho. Não vou falar dos caminhos, isso é uma pesquisa que a gente ainda está agora em andamento, e a gente está fazendo um recorte um pouco maior, estamos trabalhando na escala regional, nesse momento, e o que a gente tem trabalhado aqui nesse momento são desdobramentos dessas pesquisas que eu venho desenvolvendo ao longo dos últimos anos, né. Eu já estou na UFSJ há 11 anos, então
tem uma trajetória também bastante longa aí com essa discussão. Vejo alguns encaminhamentos interessantes e tem algumas outras questões que depois eu vou deixar para o debate para a gente discutir melhor. Bom, começar aqui, então, vou falar um pouquinho sobre essa questão do recorte específico do centro de São João del Rei, né, de como que eu cheguei em 2010 aqui, e já cheguei participando do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural. A minha trajetória tinha sido com a discussão de arte e cultura, mais vinculados com a discussão da arquitetura contemporânea e da produção artística contemporânea, e ao chegar aqui em São João del Rei para ser professora na universidade, eu me deparei com essa questão histórica e eu falei: "Eu vou ter que me debruçar sobre isso", porque a gente estando, né, numa cidade de matriz colonial, a gente precisaria estar, observando essas questões. Foi inevitável, né, e fui organizando uma série de, eventos e, ao mesmo tempo, participando de outros eventos para poder entender. Isso aqui é um dos registros dessa oficina que a gente organizou, que se chama Apreensões e Registros do Espaço Urbano Barroco, Sítio Histórico de São João del Rei. Foi uma oficina que a gente organizou com o grupo de pesquisa ATA, junto com alguns colaboradores. O José Cleutão é um professor que tem estudado barroco no Nordeste, trabalhado com cidades históricas, e ele veio dar uma oficina de desenho sobre barroco em 2015, né. E, enfim, isso de 2015. Mas essa questão histórica, né, ela eu tenho entendido também essa questão entre essa extração, né, e esse escoamento, né, de produção e expropriação também de territórios, né, que como é que essa acontece? Justamente nessa encruzilhada, né, de trajeto matriz e trajeto de união, que é exatamente essa discussão que você está fazendo aí, estudando esses caminhos, né, ou o que alguns estudiosos vão chamar de caminhos-tronco, né, que é justamente esse entendimento aí do que você está fazendo na sua pesquisa. Isso tem a ver justamente com esse processo, né, de exploração e ocupação territorial, desde o século XVI, e como é que essa estruturação ela vem em função justamente dessas, investidas, né, da coroa sobre o território aqui do Brasil. Isso aqui é um trabalho que a gente desenvolveu com um estudante que foi me orientando. Ele estudou Itararé, na divisa do Paraná com aqui, Itararé, na divisa de São Paulo com o Paraná, também passou ali, Debré, né, as missões francesas passaram por ali, e esse é um mapeamento que a gente começou a estruturar para pensar esse caminho das tropas, né, então com base em vários dados, a gente produziu esse mapa, né, destacando qual era o caminho de interiorização, porque a gente tinha a chegada pelo mar e a gente tinha os caminhos, né, de interiorização e quais seriam eles. Então isso é uma pesquisa que a gente também vem fazendo há alguns anos. Isso aqui foi publicado em 2017, mas a gente foi desenvolvendo aí 2015, 16, né, trabalhando com esses estudos mais espacializados também, dos caminhos, porque isso é uma questão que nos interessava muito. Bom, a rede urbana mineira, né, historicamente, ela é formada e, São João é a cabeça de comarca da sede, ela é a sede da cabeça de comarca do Rio das Mortes, e ela tem um papel fundamental dentro dessa estrutura de organização espacial das cidades. Então, nesse momento, a nossa pesquisa está justamente olhando para essa rede urbana, né, e entendendo aí como é que esses caminhos eles foram sendo estruturados, e a gente tem trabalhado com a base de cartografia histórica, né, que é uma das questões também que eu tinha desde que eu cheguei, era uma ansiedade que eu tinha. Uma das primeiras visitas que eu fiz foi ao Centro de Cartografia Histórica da UFMG, justamente para identificar alguns mapas que pudessem ajudar a gente nessa historicização, né, e tinha essa ansiedade de entender qual era o processo de urbanização de São João. Entender também essa relação com os caminhos, né, o velho e o novo, que são hoje chamados de estrada real, né, mas que são os caminhos que conectavam aí São João del Rei com
com o litoral, né, para onde ia esse escoamento do ouro e tal. Então essa é uma questão também histórica importante, que eu fui também entendendo, né, como é que essas questões se davam politicamente, historicamente, para poder entender esse processo. Isso aqui é só uma brincadeira que a gente tem feito em cima dessa análise das cartografias com os caminhos, né, que a gente tem estudado, de trazer alguns elementos que vão ajudando a gente a fazer leitura. Isso aqui são as colagens experimentais com os orientandos, né, de pesquisa, iniciação e mestrado que a gente tem elaborado e que a gente enviou agora para a Mostra Vestígios. Vou dar continuidade aqui, só passando. Isso aqui são os mapas que eu elaborei junto com o Marcelo, foi me orientando, o monitor, e a gente trabalhou, né, orientando de trabalho final de graduação, e a gente veio trabalhando juntos ao longo de vários anos, e essa foi uma dos mapas que a gente produziu, do processo, né, em cima de mapas que a gente encontrou de fato sobre a área urbana de São João del Rei. Então a gente vai constituir alguns desses mapas, né, de 1895, 1944, eles são mais recentes, porque antes disso a gente não encontrou nenhuma base de registro urbano, do tecido urbano de São João, mas a gente conseguiu entender um pouquinho esse processo, né, de expansão urbana, e a gente vem publicando alguns artigos aí a respeito disso também, nesses últimos anos, né, desde 2014, eu tenho publicado sobre essa questão. Bom, isso aqui é uma imagem do trabalho final do Marcelo, onde a gente vai marcar, né, essa área, assim, da mancha urbana, né, esse mapinha pequenininho aqui em cima, da direita, a gente consegue ver o que é a mancha urbana na área do município de São João del Rei, né, isso aqui é o distrito, né, a área do distrito sede, né, só que a mancha urbana, o perímetro urbano, de fato, é só essa área vermelha. Mas é interessante a gente observar aqui, porque a gente às vezes fala de São João del Rei, né, sobretudo para os estudantes, que às vezes não conseguem entender o que é a área municipal da área urbana, que a urbana, ela é uma pequena área do município. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão do território, né, ou gestão municipal, a gente fica focado muitas vezes na área urbana e esquece dessa relação, por exemplo, com as outras áreas do município. Mas eu vou voltar aqui para essa discussão, isso aqui é a delimitação do centro histórico, né, nessa mancha urbana, essa mancha cinzinha que está aqui embaixo é a mancha urbana, a gente marcando aqui os caminhos principais também dessa estrutura, né, e com a marcação aqui dessa área do Alto das Mercês. Bom, uma coisa que é importante, né, que eu fui observando e fui analisando também, foi como é que essa delimitação, né, patrimonial, ela aparece marcada, delimitada, porque a gente fala, o centro histórico, né, e ela tem delimitações distintas quando a gente fala de centro histórico. Ela tem, nessa linha amarela aqui, por exemplo, a delimitação do município. A delimitação do IPHAN, por exemplo, ela é a delimitação de algumas ruas, algumas vias apenas aqui, né, e essa área verde é o que eles definem, né, isso aqui é a delimitação do que é o entorno do centro histórico. Ou seja, a gente tem aí camadas, né, de entendimento do que seja essa área histórica, né, que pega também esse entorno, pega o Bonfim aqui em cima, né, justamente por conta desse entendimento desses eixos importantes, né, que são esses eixos que cortam a cidade e que estruturam essa ocupação primeva aí da cidade. Eu participei de uma banca de mestrado na UFMG, há uns 3 anos atrás, que a Tatiana ela era chefe do escritório técnico do IPHAN, aqui de São João del Rei, eu participei da banca de mestrado dela. E ela vai trabalhar com algumas metodologias, né, onde ela vai analisar justamente essa estruturação dessa grade urbana a partir dos eixos viários. E ela vai trabalhar com a ideia de palimpsestos, e ela vai trabalhar também com esse entendimento de que os eixos, né, ele pegava o Bonfim, né, esse que vinha aqui do Rio das Mortes, que cruzava e que está em algumas bibliografias que tratam dessa discussão, né, e que vão denominar esse eixo como caminho-tronco,
né, existe esse outro eixo, né, ou esses outros eixos que fazem essa entrada também no sentido, de estruturação aí cartesiana, né, justamente de pensando o eixo como os romanos chamavam, né, de cardos e decumanos, que eram o eixo norte-sul e o leste-oeste, o cruzamento desses 2 eixos. Então, quais seriam esses eixos, que são os eixos primevos de organização espacial, de ocupação territorial? Tenho estudado muito a escola italiana, ela tem me ajudado muito a entender essa organização espacial ao longo do tempo, sobretudo porque o que vem para a gente como organização espacial urbana é europeia, e ela vem de uma estruturação de pensamento aí, dessa virada do 15 para o 16, né, que é o que organiza a Lei das Índias, né, enfim, são várias informações históricas que vão ajudando também a gente a entender um pouco esse processo de ocupação territorial. Outra coisa que é interessante é pensar que, por exemplo, a gente tem a Capela do Bonfim, e que a estrutura urbana, né, de matriz colonial, ela é marcada por 3 regimes importantes, né, que é o civil, o eclesiástico e, eh são 3 regimes e o jurídico, né. Então são esses 3 regimes que vão, de uma certa, orientar. E o eclesiástico, ele vai se marcar pela fundação das igrejas. Então, por exemplo, na dissertação da Tatiana Xavier, o que aparece é que é Bonfim e é alto e o Alto, não é o Alto das Mercês não, é o Senhor dos Montes. Por conta das igrejas, eles seriam os núcleos mais antigos dessa ocupação eh eh, dessa ocupação de São João. Talvez o Alto das Mercês, ele tenha aí um prosseguimento, né, uma continuidade nesse processo, mas, do que eu tenho visto também tem aparecido o Senhor dos Montes como esse primeiro traçado, esse primeiro eixo de organização que estrutura a cidade. Então assim, a gente não tem bases de fato, né, que tragam para a gente, certezas sobre esses processos, né, então assim, a gente vai tendo são indícios nas pesquisas que vão aparecendo, que vão indicando, né, as possibilidades, né, do que seria de fato um primeiro eixo, ou do que seria essa primeira ocupação. Enfim, são questões, né, para a gente até discutir mais futuramente aí, tentar olhar para essas coisas. Então, esse trecho, né, do entorno e dessa área central tem sido objetos de estudo que eu tenho olhado para elas, né, o que que se define como centro e periferia, o centro e borda do que se define como centro, como histórico, né, o que que é histórico e o que que é centro histórico, e como que essas categorias também, ao mesmo tempo que elas delimitam, elas excluem, né. Então essa para mim é uma questão, é o que eu tenho falado um pouco sobre essa questão das delimitações das áreas históricas, o quanto elas também são excludentes, né, dentro dessas delimitações. Então são conceitos que a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque é o que a gente tem visto, sobretudo, com essas ocupações periféricas, né, dessa área central. Bom, então só contando um pouco esse trajeto, né, eu comecei quando eu cheguei em São João, a primeira coisa que eu estudei foi o Senhor dos Montes, não foi o Alto das Mercês, mas foi a primeira, um artigo de 2012 para 2013 que eu publiquei, onde eu vou falar dessa ocupação. Ela é uma ocupação muito mais recente, ela é de 1950, mas ela já me ajudou a entender uma série de lógicas de ocupação espacial que, me faziam ter entendimento, sobretudo dessa ideia de paisagem, né, porque a gente tem uma vista direta desse bairro aqui a partir do centro, ainda que ela tenha sido ocupada tardiamente. Né, então a gente começa por aqui, vai entender um pouco como é que é esse processo de ocupação, o tipo de ocupação, né, como é que essas ferramentas de leitura espacial vão ajudando a gente a enxergar, esse tipo de granulação, de organização do espaço, né, que tipo de ocupação se dá, e foram me ajudando a entender. O segundo momento foi então o trabalho que eu orientei junto com o Marcelo, ele já tinha sido orientando da Glória sobre o Alto das Mercês,
e em participação e articulado junto com o projeto Parque Chacrinha, um programa de extensão que era coordenado na época pela Márcia, a gente fez algumas parcerias nesses trabalhos, e ele foi desenvolver um estudo específico sobre o Alto das Mercês, para entender de que modo as políticas públicas vinham atendendo a cidade, e sobretudo como é que elas chegavam ou não chegavam ali no Alto das Mercês. E por último, né, a última investigação que eu fiz foi nesse trecho conhecido como Alto do Presépio, que é onde fica também aquela beta ali atrás, né, do mercado municipal, e que também está conectada com essa área aqui, né, você tem nascentes aqui atrás, que é o que conecta essa área aqui do Fortim dos Emboabas com essa área aqui de fundo de vale aqui por trás também, dessa área aqui próxima ao mercado municipal, e com a subida principal que vai aqui para o Senhor dos Montes. Bom, a gente também fez uma série de levantamentos, de análises desses trechos, isso aqui é vista do Alto do Presépio, também entendendo algumas questões, fizemos vários estudos e andamos publicando alguns artigos sobre isso também. Mas do ponto de vista urbano, né? Então, sempre trabalhando também com essa análise socioespacial, para entender quem é a população que mora nesses lugares, de que maneira isso vai trazendo algumas leituras para a gente entender, né, o que vai sendo preservado e o que vai sendo excluído, né? Como é que é essa relação entre materialidade e materialidade, entre essa relação entre centro e periferia, porque a gente fica achando que, porque ali é centro, ela é a periferia do centro, né? Então, essa noção de periférico, ela também está deslocada às vezes, a gente fica achando que o periférico é só alguma coisa que está muito longe, e muitas vezes é uma coisa que está muito perto, né, muito próxima dessa própria relação central. Então, foi uma discussão mais teórico, conceitual e analítica do espaço mesmo, para entender essa estruturação e essa lógica de ocupação, e, enfim, não vou ficar lendo as coisas aqui, mas tenho agradecimentos aqui a todos os bolsistas e colaboradores que participaram dos projetos e dos processos de pesquisa, né, ao longo desse período. Vou parar aqui a apresentação, mas só para ilustrar um pouco, né, essa discussão que eu tenho feito também dentro do grupo de pesquisa, e vou também tentar aqui apresentar o trabalho do Marcelo para dar continuidade, porque eu acho que aí a gente chega na questão específica, que é o Alto das Mercês. Bom, isso aqui é o resultado do trabalho final do Marcelo, claro que é resultado também da trajetória acadêmica dele, que ele vai fazer na Escola de Arquitetura e Urbanismo da UFSJ, né, sendo bolsista também, como eu tinha dito, da professora Glória, participando de vários projetos, né, e, enfim, ele tenta compreender no trabalho dele como é que as políticas públicas, né, ou a ausência delas, influencia na definição do espaço construído, bem como reverbera nos modos de viver das pessoas que habitam esses espaços. Ele enfoca não somente nas políticas públicas de planejamento urbano, mas também nos diferentes setores: cultura, saúde, transporte, educação. Dessa forma, ele busca evidenciar alguns modos inquestionados de se fazer a cidade, que leva à reprodução de padrões de segregação e exclusão, criando campos cegos ou pôr o foco em determinados setores, ao mesmo tempo em que estende um véu sobre outros. É exatamente essa coisa da discussão sobre patrimônio, né, o que é o patrimônio, o que eu vou considerar como área de centro histórico e o que está fora desse centro histórico, né, como se essas coisas elas não tivessem uma relação direta, né, a própria extração do ouro, ela serviu à produção de riqueza material, espacial, e ao mesmo tempo ela é ignorada como elemento fundamental para essa própria ordem, né. Enfim, continuar aqui, inserção urbana, então, foram elaborados alguns mapas para identificar aí, essa questão, aqui é o perímetro urbano, né, todo, e aqui a mancha do centro histórico e a delimitação aqui do bairro, de novo, para a gente entender onde é que ela está inserida.
Uma das coisas que a gente fez na pesquisa, isso foi uma coisa super importante, foi olhar para as fotografias do André Bello, né, que são os registros talvez mais antigos que a gente tenha fotográficos sobre essa paisagem. E o que a gente consegue ver, né, o Marcelo fez também essa mesma pesquisa, olhando para os ângulos, tanto do Rugendas quanto do André Bello, de fazer reproduções desses ângulos, né, de observação da cidade. E o quanto que o que a gente conseguiu identificar nesse processo de urbanização ao longo do tempo, né, até porque ele vai me ajudar a montar aqueles mapas também, né, dos processos históricos de 1895 até o presente, e a gente discutindo sempre esses processos de ocupação urbana. E outra coisa que é interessante observar é que, por exemplo, aqui a urbanização, ela está prioritariamente nos fundos dos lotes, né, porque a gente tinha o fundo do lote e a ocupação, porque aqui a gente consegue ver a estruturação das quadras, né, como você colocava, né, exatamente. A rua, ela é a estrutura mais permanente na organização espacial urbana, e isso está nos teóricos italianos também, né, que eu tenho estudado há muitos anos, eu vejo isso. O Aldo Rossi, que tem uma produção de 66, se eu não me engano, quando ele fala da arquitetura da cidade, ele vai falar dessa questão da permanência dos traçados, né, como elementos fundamentais na organização do espaço. E que organiza também o espaço público, né. Então essa leitura das imagens também é um elemento importante na pesquisa, que vai ajudar a gente a verificar esses diversos ângulos, né, e esse processo também de ocupação, da cidade ao longo do tempo, né, são essas, né, vistas que a gente vai conseguir enxergar. Então, em cima de pesquisa fotográfica, né, que é um trabalho que a gente tem feito também há alguns anos, a gente vai conseguir identificar essas questões, né, da transformação da imagem da cidade, né, e como é que isso vai sendo registrado ao longo do tempo, e o Marcelo vai ter esse cuidado de fazer esse registro a partir dessas bases, né, imagéticas, com esses registros mais atuais, dos mesmos ângulos, tentando observar essas alterações de paisagem, né, e o que isso vai ajudando a gente a entender. Bom, leituras do bairro. Como a proposta dele de trabalho final era um plano urbanístico para o Alto das Mercês, era um plano de ocupação, um plano de ajuste, né, e um plano de intervenções urbanas, de melhorias urbanas para o bairro, ele vai também trabalhar com a associação de bairro e com a população sobre essa produção, né, e entendendo o que está acontecendo ali no território. Então, foram feitas várias leituras do território, trabalhando com metodologias participativas e análise territorial, né, e que elaborou um plano de gestão do bairro, com diretrizes para diferentes atores. Esse plano tem em vista conferir características urbanas a essa região e integrá-la ao restante da cidade, porque a gente fica entendendo que ela é quase como se fosse uma cidade à parte, né, uma parte da cidade, de fato, à parte. E aí, ele foi produzindo também, levantando, né, quais eram os pontos importantes, né, as visadas importantes, os pontos mais altos dessa topografia, e analisando, entendendo aí elementos e pontos importantes, a serem destacados, e o Fortim também está aqui no item 4, né. São os referenciais importantes do bairro. Então, tem essa gruta aqui em cima, né, da Sagrada Família, a sede da Associação de Bairros, o terreno da praça, o entorno do Fortim, o cruzeiro da Rua do Ouro, né, e a própria pracinha da Rua do Ouro como elementos importantes, né, de referência no bairro. Aqui a gente vai pegar as altitudes para também entender um pouco, né, essa questão topográfica dessa localização, entendendo também essa questão da drenagem, por onde descem as águas, até porque isso, em termos de infraestrutura urbana, é uma questão fundamental, né, porque dependendo de onde desce a água, você tem uma série de problemas de qualidade de vida para essa população que mora nesses lugares. Bom, das propostas e diretrizes que ele foi, construindo, né, ele criou um diagrama de conceitos para a qualificação urbana do bairro. E aqui ele vai produzir esse mapeamento colaborativo, junto com a população, e ele vai estabelecer quais seriam os eixos estruturantes do bairro, né, que essa aqui é a via, principal, é aquela
que sobe aqui pelo Fortim, né, que é o caminho importante, que é esse eixo mais largo que você menciona, né, a gente vai conseguir pensar o que seriam esses eixos de integração, né, ou seja, esses dois são eixos estruturantes, que são os acessos principais de entrada para o bairro, esses outros aqui seriam eixos de estruturação, que estariam conectando essas áreas mais internas do bairro, e aqui seriam intervenções que seriam importantes para a questão de acessibilidade e algumas intervenções e becos que também qualificariam o bairro para a própria população, né, porque são eles que usam aqueles lugares e aqueles trajetos e que seria importantíssimo, observar esses lugares e tentar pensar que tipo de qualificação, né, desses espaços seria necessário. Bom, ele também propõe um zoneamento específico, né, e ele vai definindo o que seria, por exemplo, uma zona de preservação, o que seria uma zona central no bairro, zonas de adequação urbanística, aí são conceitos mais técnicos, né, para definir que tipo de qualidades cada trechinho desse bairro precisaria, né, ser observado e como, né, tratar cada um desses trechos em função das questões de drenagem, em função das questões de qualidade de acessos, enfim, né, de uma série de questões, e por conta disso, esse zoneamento vai sendo estabelecido ali internamente ao bairro. E aí é isso, paro por aqui, e como ele coloca pela intenção, e é isto. Bom, queria então, abrir algumas perguntas e questões com relação às apresentações. Abro primeiro para o Alexandre, se ele tiver alguma questão. Gostei muito da pesquisa que o Alexandre está conduzindo, acho que são, como ele fala, camadas de pesquisa sobre o mesmo território, né, cada um trazendo contribuições importantes aí sobre o estudo urbano da cidade. E, enfim, queria ouvir vocês e as pessoas que quiserem também contribuir ou fazer perguntas aqui. Alexandre, você tem a palavra, senão eu passo a palavra para a Zandra. Bom, foi ótimo conhecer a sua pesquisa, Adriana, do Marcelo também, né, eu acho que complementa aí, através de outras metodologias, vamos chegando às mesmas informações, né. Eu acho que o conhecimento é assim, né, a gente vai e se encontra, aí é uma confirmação, né, de que aquele achado realmente tem um valor, né. Sim. Então, a gente está indo a caminho lá do Senhor dos Montes, né, fizemos esse trechinho aí da última vez, que é a travessia da Mercês para o Senhor dos Montes, né, seguindo essa metodologia de começar do Fortim e ir aumentando o perímetro, né. Uhum. E depois eu vou querer saber mais e receber material de vocês para acrescentar aqui também. Ótimo. Que acho que isso vai enchendo, né, todas as lacunas que a gente precisa encher. Isso, e acho também que a gente pensar, né, por exemplo, essa questão de como essas delimitações, centro histórico, em torno do centro histórico, elas acabam, confundindo também, né, o que a gente vai ver é que, por exemplo, a própria linha do centro histórico, né, isso numa pesquisa que eu orientei em 2016, com o Rodrigo Reis, a gente vai trabalhar ali o Alto do Presépio, que é uma parte da pesquisa que eu não apresentei aqui. Mas a gente fez uma série de análises também desse corte, de onde exatamente passa a linha do perímetro do centro histórico, né, e isso é interessante porque um lado da rua é preservado, o outro lado da rua não é. Então, assim, qual é a lógica disso, né? E a mesma questão é assim, o que está dentro e o que está fora, e aí você vai vendo que um lado da rua, ela está considerada como um lugar mais importante dentro do patrimônio, e aí quando você vai definir isso dentro do próprio conceito de patrimônio, ela exclui, né, ou ela passa ali na rua, na área plana, só que eu tenho uma encosta aqui no fundo, né. E quando eu olho aqui da rua, essa encosta que é elevada, ela é fora, só que ela é fundos, ela é visão, ela é paisagem daquele mesmo contexto. Então como é que ela está excluída se ela é parte visual
né, e de compreensão territorial. Então são definições, né, que do ponto de vista topográfico, elas são, completamente contraditórias, entende? E são visões, às vezes, e delimitações que são feitos num momento histórico em que o entendimento ele não tinha esse alcance, e que o quanto essa revisão, né, das próprias legislações e das próprias delimitações, ela também é uma questão, é um debate fundamental de ser feito, né, porque ela acaba excluindo parte da população e parte da cidade que fazem parte do nosso repertório visual do espaço, né. Enfim, acho que são questões para a gente ir discutindo mesmo. Vou chamar a Zandra então. Zandra, passo a palavra. Obrigada, Adri. Queria parabenizar os dois pelas pesquisas e muito feliz essa conjunção de juntá-los aqui na mesa. Realmente tem a gente tem essa sensação de que as camadas vão se somando, né? De história, de abordagens e metodologias, né? Eu amo os mapas, acho que eles esclarecem tanto. Muito interessante olhar isso com essa organização espacial, com esse cuidado gráfico, né, de um mapeamento, assim. Então, muito obrigada. Acho que foi muito esclarecedor, assim, né, poder visualizar isso, né, na pesquisa dos dois. E quanto a essa questão da preservação e dos limites da preservação, eu acho que é muito urgente que a gente faça essa proposta de uma revisão, porque é escandaloso o grau de exclusão na prática, né, que isso mostra para a gente, né? Então, a gente vê o centro histórico lá, lindo, bonito, preservado, chegou ali na altura do Fortim, acabou, não está mais preservado. E pelo ponto de vista realmente da história, né, é ali que estão as raízes de São João del Rei, é ali que a gente precisava estar buscando, né, esse repertório de informações, de memória para ser resgatado e devolvido para a comunidade, principalmente para a comunidade, né? E eu acho que as políticas públicas que a gente tem hoje espelham esse procedimento excludente lá de trás e com assim requintes de crueldade até e desatenção com a comunidade, como essa informação que o Miranda trouxe num dado momento das diversas caminhadas, né, que a gente andou fazendo. Ele disse que tem lá no IFAM uma normativa municipal que orientava as pessoas do bairro a jogar o lixo nas betas, né? Então, aí a gente percebe mesmo o grau do descaso, né? E como é deliberado isso, inclusive, de não reconhecer o Alto das Mercês como um bairro no plano diretor da cidade, né? Então, é uma pena que o Kiko, que é o nosso líder comunitário atualmente, não tenha podido estar conosco e participado conosco hoje, porque é a maior demanda da comunidade de muitos anos já, essa de que sejam reconhecidos como um bairro, que tenham acesso a todos os instrumentos, né, os serviços que os bairros oficiais têm acesso. Então, o posto de saúde, uma escola, uma creche, né? E o Alto das Mercês realmente não tem essas coisas, né? Então, eu acho que a gente tem aí um longo caminho pela frente em termos de discussão, de militância aí junto da comunidade, lado a lado, né? Para que a gente possa realmente ver uma mudança na forma como o bairro é visto e compreendido dentro do município, né? Isso aí, passo a palavra.
Com certeza, André. Por isso que o documento, né, o trabalho final, por exemplo, que é um trabalho feito na universidade, com esse rigor, né, ele foi todo georreferenciado, é um trabalho que está todo feito em cima de bases de dados que a gente trabalhou com muito rigor, né, na produção deles. Então, acho que entender isso como um documento que, por exemplo, ele é passível de abertura de um projeto de lei na prefeitura, junto aos vereadores, né, isso é um documento que já mostra e que é um plano participativo, feito com a participação da comunidade, né, então ela também participou desse processo de construção desse plano, que vai contribuir para a sua execuibilidade mesmo, né. Por que os recursos dos vereadores não têm chegado para o bairro? Porque tem vereadores que são eleitos com os votos dos moradores ali do Alto das Mercês. Quem são esses vereadores? E o que eles têm feito de fato para a comunidade e como eles têm feito, né, essas ações? Com base em quê? Né, eu sei que tem demandas, ali o que a gente tem no plano são as demandas da população, e são as questões de infraestrutura e organização do espaço que vão fazer toda a diferença, se você tiver intervenções de pequenas melhorias naqueles trajetos e naqueles lugares, né. Então, não é uma questão de a gente não saber o que tem que ser feito, né, se sabe, e se está hoje documentado o que é que precisa ser feito, né. O que a gente precisa definir é como vai ser feito, mas é preciso fazer, e é preciso fazer o projeto para essas coisas também, né, porque ali a gente, na verdade, estabelece um plano de ações, né. O que a gente precisaria seria, sei lá, uma agenda de intervenções. Quais seriam as intervenções prioritárias? Quais são as questões urgentes, né, emergenciais que o bairro necessita? E na sequência, conforme esses pontos forem sanados, você vai fazendo intervenções de ajuste e adequação nesses outros pontos que são importantes ali para o bairro, né. Isso tem a ver com orçamento participativo também, que é uma política que o município devia adotar, em função das necessidades, das demandas da própria população, né. Outra coisa com relação ao plano diretor, por exemplo, é um plano diretor, quando ele é feito numa primeira vez, como foi o de São João, né, quando ele foi feito pela primeira vez em 2006, ele é um primeiro plano, né. Isso não significa que os planos, né, seja de bairro, ou seja de planos de mobilidade, ou plano de patrimônio, ou plano, eles são camadas de um plano diretor, que fazem parte do mesmo documento, só que eles são desenvolvidos ao longo do tempo. Sem revisão e sem aprofundamento dos debates e sem uma continuidade dos trabalhos, porque um plano ele não acaba, quando você faz, fiz o plano, acabou. Não, ele não acaba, ele é um plano contínuo. A ideia justamente, né, do Estatuto da Cidade, quando ele foi criado, era de que os planos, eles seriam ferramentas a serem revisadas a cada período, né, a cada tantos anos, 6 anos, 10 anos, em que você estaria aprofundando e trazendo respostas de outros níveis sobre o mesmo plano. Eu estou fazendo um plano para a mesma cidade. O plano de mobilidade é para São João del Rei, o plano de patrimônio é para São João del Rei, o plano de áreas ambientais de preservação são os planos de São João del Rei, e é do município, ela não é só da área urbana, né, elas se relacionam com a questão ambiental, natural, enfim, e da área urbana e rural, de uma maneira integrada, né, uma prefeitura ela é uma prefeitura municipal, ela não é uma prefeitura da área urbana, né, isso também é uma questão importante da gente, assim, às vezes a gente fica falando da cidade, ou fala de determinados elementos, ou fala do plano de uma maneira como se ele estivesse pronto e acabado, mas ele é um processo contínuo de revisão, ajuste, melhorias, né, e a gente vai adequando e conduzindo essas etapas aí ao longo do tempo. Claro que uma andorinha não faz verão, eu acho que hoje a UFSJ tem tido maturidade, sobretudo pela completude de seus professores dos cursos que foram criados com Reúne, né, que a gente só foi completando, sei lá, 2015, 2016, quando a gente fecha o quadro de professores, pelo menos daquela primeira leva, né, de completar os quadros de professores e pesquisadores da universidade que podem contribuir com esse debate, né. E o quanto que é importante também entender a capacitação técnica dos funcionários da prefeitura, né, de um corpo técnico capacitado, que tenha concurso, que faça
capacitação recorrente, né? Isso não é excluir a população de participação dentro das câmaras técnicas, mas se a gente precisa de uma gestão adequada e pública, efetiva, a gente precisa de um quadro técnico capacitado para dar condições e respostas para que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível, e não porque eu sou amiga do fulano, e não porque eu sou colega do Beltrano, né? Porque aqui a gente ainda tem essa relação muito entre as pessoas que se conhecem, e essa questão da qualificação da educação, né, da formação, como uma questão importante que qualifica a vida de todo mundo, né? É igual um exemplo que uma professora deu uma vez, eu chamei a professora Andréa Massabi para falar sobre, por exemplo, essa questão das políticas públicas e da gestão urbana, e ela falou assim, olha, quando a gente tem uma funcionária pública numa escola que é concursada, mesmo que ela seja merendeira, ela vai trabalhar a vida inteira dela dentro daquela escola, ela vai conhecer todas as crianças que trabalham ali dentro, ela vai ser não só uma mulher que vai cuidar e zelar pela escola ou pela comida das crianças, mas ela vai cuidar também daquelas crianças. Ela tem um papel ali como gestora também, como funcionária servidora pública, né, no sentido de fazer esse trabalho acompanhado ali. Ela tem tanta responsabilidade e cuidado com as crianças quanto a professora, quanto qualquer funcionário dentro da escola, né? E a mesma coisa dentro de qualquer cargo de gestão pública, né? A gente entender esse acompanhamento ao longo do tempo, né? Isso significa que se a gente tiver funcionários que entram e saem o tempo inteiro, no cuidado das crianças, por exemplo, a gente não sabe o que pode acontecer com essas crianças. A gente não sabe se a pessoa que está ali, ela está capacitada, se ela não está, se ela vai cuidar de fato das crianças, se ela não vai. Agora, um funcionário que está ali, né, capacitado, que está sendo investido, que está fazendo capacitação contínua para melhorar a sua atuação como funcionário, ela muda essa relação, né? Acho que é isso, assim, senão eu falo muito. Fale, Mari. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, né? Então, eu, né, parabenizo, né, as duas explanações incríveis, né, e vendo essa questão, né, de quanto que a categoria de paisagem, né, quando ela é tratada de forma multidisciplinar e interdisciplinar, é muito importante, né, e aí eu tenho uma questão, né, para o professor Alexandre, que é quando ele mostra, né, desse caminho das betas e tudo, né, existe já um estudo, né, para conseguir aproximadamente, né, saber datar elas, assim, sabe, desse caminho, de ter uma datação, alguma coisa, para mostrar essa correlação, né, desses núcleos, né, formados a partir dessa geomorfologia urbana, né, porque acaba que, na hora que você exemplifica isso, né, desses núcleos, tanto do Bonfim, né, quanto ali próximo do Fortim, né, e com essa imagem, né, lá da Rugendas e tal, vê muito que ela tá por essa formação da geomorfologia, né, onde é mais íngreme, onde é mais baixo, onde tem um talveg, onde tem um rio, né, então toda essa formação, ela tá correlacionada, né, a isso, né, então é uma prova da interferência, né, da geomorfologia, do relevo, da parte da estrutura física em si, né, dessa formação do território, nessa organização, né, desses núcleos, né, em São João del Rei. Você pergunta se já existe algum estudo, né? Não, não existe. Não existe nenhum estudo da localização dessas betas, né? Eu acho que é o primeiro que está reunindo essas localizações todas, georreferenciando, né? Eu acho que é possível, sim, chegar a datas e coisas assim, porque depois da exploração escravagista, digamos assim, vem a exploração dos ingleses, né? Onde possivelmente a maior parte dessas betas foi feita, né? Essa técnica de escavação chegou com os ingleses. Então, alguma coisa é possível datar, sim. A gente precisa localizar isso tudo, entender a formação delas, né?
a sequência. Eu tive algumas betas em São João, em Ouro Preto, que tinha a data marcada lá na beta. Então, às vezes você vai encontrar a beta, já tem a data lá, já está datado, está tranquilo. Importante, a gente também chegou a marcar ali no Alto das Mercês, no trabalho do Marcelo, talvez não apareça, mas ele chegou a marcar uma série delas também. E na própria pesquisa do Rodrigo, a gente também identificou várias, né, que eu fui orientando, mas ali já no alto do presépio, que também estavam cheias de lixo, exatamente. Então, assim, não é uma legislação que foi feita lá. Então, assim, de quando é isso? E por que ela não foi revogada? E por que não há uma política de conscientização da população no trato dessas coisas, né? O que precisa ser feito? Porque tem trechos da cidade, de fato, que a população ela não tem coleta de lixo adequada. Por quê? Porque os caminhões não chegam naqueles lugares. Elas não têm arruamento, elas não têm, né? Então, como é que a prefeitura resolve isso? Não resolve. Né? Não resolve. Então, se ela não resolve, a população resolve do jeito que ela dá conta, né? Então, são questões importantes da gente pensar de que maneira essa lógica, né, de gestão territorial ela vem acontecendo. Isso para mim é uma questão importante, né? Assim, e o que a gente tem que fazer para garantir que essa população tenha acesso à coleta de lixo, a tratamento de água, abastecimento de água e esgoto, né? Por que elas estão localizadas em lugares que todas as códigos de obra ou códigos florestais que incidem também sobre áreas urbanas, elas acabaram sendo ocupadas? Porque a gestão urbana tem permitido as coisas acontecerem dessa forma, e não existe uma política que trate a população de uma maneira coerente, sabe, de uma maneira justa, né? Tem uma série de conceitos interessantes que têm sido discutidos, né, ultimamente, que é a questão do racismo estrutural e do racismo ambiental, né? Onde você vai olhar a população que mora nesses lugares é a população negra. É a população que ficou fora, né, de todas as políticas públicas e de todas as políticas de gestão do território ao longo da história. Né? Não é assim, isso tem sido tratada pela comunidade, né, negra e por toda a comunidade que vem estudando essas questões, né? A gente tem aí uma seleção e uma exclusão de quem é que vai receber benefícios e quem é que não vai. E essa é uma questão histórica que a gente precisa olhar e passou da hora da gente resolver, né? Então, assim, a prefeitura ser legal e deixar a população ocupar certos lugares não significa que ela está resolvendo problemas, ela está resolvendo um problema imediato, mas ao longo do tempo, as consequências dessas ocupações, elas são de diversos tipos, diversas naturezas, né? Porque é complexo você gerir um território, né? Mas alguém quer fazer alguma pergunta, comentar alguma coisa? Dalva, pode falar. Boa tarde a todos. Achei incrível os trabalhos, lindos, né? Lindos, assim, mais do que a primeira coisa, assim, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é ficar encantada com a beleza das imagens, né? O trabalho do Alexandre. Eu fiquei fotografando a tela, Alexandre, aqui do computador, porque, nossa, é incrível. E a importância do trabalho, o Marcelo já é uma referência importante na minha pesquisa, né? Eu estou me baseando muito no trabalho do Marcelo, e ver esse trabalho comentado assim é muito importante para mim. Mas eu fiquei pensando numa coisa, Adriana, se já tem algum desdobramento no sentido de encaminhamentos dos resultados desses trabalhos para... minha bateria está acabando. Para a prefeitura. Olha, isso é uma coisa que eu conversei inúmeras vezes com o Marcelo e a gente acabou não encaminhando isso, né? É um documento que está lá, registrado na universidade, ele está no banco de trabalhos finais de graduação do curso de arquitetura, mas ele realmente não foi nem registrado, os mapas, nem encaminhado à prefeitura, né? Ele está lá como material disponível, qualquer pessoa acessa ele na internet, no site da Arquitetura e Urbanismo, mas é um material que, de fato, não foi encaminhado, né, especificamente. Na época,
enfim, a gente até conversou com alguns vereadores, conversou com algumas pessoas, mas acabou que eu mudei para Ritápolis, e aí os trabalhos do Marcelo se formou, e as coisas, a gente vai para o próximo passo, e as coisas ficam, elas estão lá, é um registro, é um documento, né, ela tem uma função, mas eu acho que é isso, a gente teria que voltar a tocar nessas questões e voltar a mexer com isso. Ele continua servindo, né, é um material que continua atual, ele não perdeu a sua atualidade, mas ele não foi encaminhado de fato. Ok. Fale, Lisandra. Eu não sei se nós temos no horizonte próximo aí alguma perspectiva de rediscutir o plano diretor. Você tem alguma notícia nesse sentido? Olha, com a pandemia, muitas coisas pararam, né? Muitas questões ficaram paradas. Por exemplo, a gente tem um plano de mobilidade de São João del Rei que está engavetado. A gente até solicitou, fiz encaminhamentos para a Procuradoria-Geral do município, fiz encaminhamentos para vários setores da prefeitura e eu não tive acesso, porque eu gostaria de ter dado uma estudada para entender o que eles estão aprovando agora nesse momento. E é uma coisa que a gente não teve resposta, isso foi solicitado documentalmente em função da orientação do trabalho final da Camila, né, que a gente tem trabalhado com essa questão da mobilidade. Então, por exemplo, a discussão de mobilidade tem sido feita. Então, outra coisa que a gente precisa entender é que, por exemplo, hoje, talvez o Conselho de Patrimônio seja o conselho mais ativo da prefeitura, em função de recursos de ICMS cultural, né, ele acaba tendo uma atuação mais constante, mas com a pandemia também, e a gente estando remotamente, eu, por exemplo, não tenho participado presencialmente das reuniões, né, em função, porque a gente, como funcionário público federal, a gente não está trabalhando presencialmente. Da mesma maneira, o IFAM também, eu sei que não teve participando das reuniões, então, assim, tem acontecido reuniões presenciais que poderiam ser remotas, mas que não tem acontecido remotamente. Então, elas se excluem a possibilidade das pessoas que estão como é que se fala? Em quarentena, né, na pandemia, porque a gente ainda está em pandemia, não tem participado. E eu sei que outros conselhos têm sido muito desestabilizados com essa gestão desse momento. Então, eu não consigo te dar uma informação de qual é o andamento desses outros, né, porque isso deveria ser encabeçado pelos conselhos, né, deveria ser conduzido nesse debate sobre a revisão do plano diretor, mas com as suas especificidades ou com os seus coletivos. Vai fazer né, da mesma maneira, por exemplo, eu fico pensando, a organização da prefeitura hoje, a gente tem lá Secretaria de Urbanismo e Secretaria de Tráfego Urbano. A Secretaria de Tráfego Urbano, para mim, ela é uma subsecretaria da pasta de urbanismo. Né? A Secretaria de Meio Ambiente, ela não está, ela tem uma pasta diferente, mas que ela precisa estar integrada com a Secretaria de Urbanismo. A gente precisa trabalhar, eu tenho discutido e produzido artigos falando dessa questão da intersetorialidade, né, ou seja, quais são os setores da prefeitura, da gestão pública, e o quanto que elas, às vezes, trabalham muito encaixotadas, né, muito fechadinhas, voltadas para os seus próprias questões, como se elas não tivessem interrelações, né, quando eu trabalhei com a educação, a mesma coisa, as próprias gestoras das escolas recebem fundos de recursos do Fundo de Educação para manutenção das escolas, e acabam contratando pedreiro para fazer obra na escola, ao invés de ter alguém na secretaria, uma equipe de projetos, que faça projetos que de fato sejam adequados para as crianças, né, porque tem edifícios históricos, né, como por exemplo o edifício da Maria Tereza, que é uma escola antiga, preservada, que era um edifício militar e que passou se tornou escola, ela foi adaptada inúmeras vezes, e os banheiros são absolutamente inadequados, eles têm um monte de problemas, entende? Então assim, como é que a criança, ela tem um piso, que é um azulejo de parede que está posto no piso, aquilo ali, se estiver molhado, uma criança cai e bate a cabeça, morre, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito grave, essa coisa das obras também feitas com recurso público de uma maneira indevida e sem os devidos projetos. Por quê? Porque elas fazem obras sem projeto. E por que a Secretaria de Educação, por exemplo, não está vinculada com a Secretaria de Obras e tem uma equipe que desenvolva projetos e adaptações para essas coisas, né? Para manutenção dos equipamentos públicos, né? Enfim, são questões que eu tenho pensado, né, desde que eu cheguei em São João, trabalhando nessa relação, né, de intersetorialidade, de como que essas coisas elas são feitas de uma maneira muito
reduzida, né? Ela pode ser feita de uma maneira sempre muito mais complexa, demanda mais tempo, demanda mais debate, mas na hora que ela for feita, ela vai ser feita direito, ela vai ser feita com propriedade, né? Os debates públicos fora do Brasil, por exemplo, eles levam 10, 15 anos, mas na hora que ela vai botar o dinheiro público para fazer o negócio é feito direito, né? Não acho que a gente tem que levar 5, 10 anos, mas acho que a gente precisa fazer debates mais bem feitos, né? Pois é, e o que a gente vê é a prefeitura indo na contramão disso, né, da interlocução com a comunidade, o CODEMA ameaçado, o Conselho de Patrimônio parece que é uma coisa muito deliberada isso, né, de excluir quem não quer se expor ao vírus, né, e fazer presencialmente. Então, nós temos que olhar com muito carinho as estratégias para pressionar e tentar colocar as pautas, né, que são importantes aí para a comunidade, para a cidade, né? Isso é uma questão de conscientização, de formação, de educação da população, né, de debate sobre as questões, né, da gente saber argumentar, justificar as coisas. Por que a gente faz as coisas, né? O que justifica a gente agir de uma determinada maneira? Por quê? Né? Como que a gente vai agir? Né? Essas discussões, elas são essenciais. Se elas não são discutidas, as coisas vão sendo feitas a toque de caixa, né? Isso em qualquer instância. Então, acho que, assim, é um processo, né, histórico que a gente está atravessando e que a gente precisa aprender com ele, né, de como a gente vai dar conta de fazer esse debate acontecer de uma maneira mais interessante. Agora, é importante que a população entenda esses processos, né, eu acho que uma palestra, um debate sobre isso, claro que a gente está aqui, né, na universidade, com gente, né, mas a gente está discutindo a vida das pessoas, a qualidade de vida da população, e que isso é que é importante que seja colocado, né, fazer esses debates como a gente está fazendo hoje e colocar isso a público, é um exercício de cidadania, de tornar os conhecimentos públicos, de tornar e mostrar o quanto que a história, o conhecimento científico, a produção de estudos sobre as coisas, ela é fundamental para a gente transformar a realidade, né? É ela que vai ajudar a gente a tomar melhores decisões, né? Sem esse processo, a gente não consegue mesmo, né? Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Mari, por favor. Então, sobre essa questão, né? O professor Alexandre está falando de Ouro Preto, né? Eu morei lá durante 2 anos e tem realmente, né? Visitei algumas minas, né? A mina do Chico Rei e tudo, né? E acaba que é muito dessa questão, né? Da presença da universidade, né? De ter o curso lá de engenharia de minas, né? Então já está avançado, né? Nesse desenvolvimento, né? Tem lá da Minas Chico Rei, em que foi premiado, né? Se não me engano, não sei se 2020 ou acho que 2019, né? A ação de patrimônio que foi realizada lá. Eles fizeram com um grupo de artistas, né? Levaram por causa, né? Desses trabalhadores lá, né? Nesse espaço, falava que queria muito ouvir, sabe? Um concerto de Ouro Preto lá na mina, né? E aí conseguiu essa articulação. Então levar um piano, realmente, assim, fizeram uma atividade lá, né, musical e tudo, né? Então essa importância, né, do quanto que essas ações, né, de gestão do patrimônio, né, para a comunidade é muito importante e ela demanda, né, muito tempo, né, muito trabalho, muita articulação, assim, né? E principalmente, na maioria das vezes, isso é feito com pouco recurso e compensa muito mais na vontade desses técnicos, né? Desses servidores públicos que estão na prefeitura, né? Exato, é um exercício constante, contínuo, né? E nem sempre a gente tem condições de dar continuidade aos processos, né, que a gente vinha conduzindo. Então, isso também é uma questão, né?
Por isso que o papel, por exemplo, da gestão pública, ela é tão importante ser capacitada, porque é ela, de uma certa forma, que vai dar continuidade para o andamento das questões, né. Se eu tenho substituição o tempo inteiro dos funcionários que trabalham numa gestão pública, ela não continua os processos, ela não tem continuidade, né. Se os gestores, eles são capacitados e eles estão ali, né, em capacitação contínua e continuando o trabalho que eles fazem ao longo de muitos anos, você tem a continuidade de processos de gestão que tem continuidade, caso contrário, eles são interrompidos. A gente já tem uma prática política de que troca partido, troca a equipe toda, troca tudo, né, ou seja, a gente tem uma tradição de gestão pública que é de descontinuidade, ou seja, eu não vou continuar um trabalho que um partido político estava desenvolvendo antes, isso é um grave erro, né, porque na verdade a gestão pública é da mesma cidade, os cidadãos são os mesmos, os moradores e os beneficiários dessas ações são as mesmas pessoas, né, acontece que quem se beneficia, na verdade, são as pessoas que assumem a gestão do município naquele momento de 4 anos que é a gestão pública, né. Então, assim, essa questão, né, o gestor público, ele tem que dar continuidade à gestão, ele não interrompe gestão. Eu estou fazendo com uma obra, não sei o quê, tem coisas que são contingenciadas, elas precisam ser continuadas e elas vão ser terminadas. Mas se as coisas não têm esse critério de contingenciamento e de recurso e de projeto, ela não é continuada. Então essa é uma questão grave, né, nesse sistema de política pública e de gestão urbana, porque ela interrompe muito facilmente, num tempo muito curto. E o tempo da gestão de transformação histórica, ele é longo. Ele não é de 4 anos, ele é de 15 anos. 15 anos é um tempo, né, para a gestão urbana curto, né, sei lá, 5 anos, 10 anos é um tempo curto, 15 anos, né, curto, médio, né, 30 anos é um tempo médio, 50 anos é um tempo longo, histórico, os tempos são longos, eles não são curtos. Para você executar coisas bem feitas ao longo do tempo, é preciso tempo, né. Enfim, acho que é isso. Mais alguma questão? Última chamada. Mas muito interessante, foi uma honra participar aqui dessa mesa com o Alexandre, com a Zandra aqui, né, como coordenadora também desse evento, junto com a gente. A presença de todos aqui, nessa mesa, importantíssimo ter todos vocês. Agradecer ao Marcelo também por ter enviado o trabalho, ainda que ele não tenha conseguido participar. E agradecer a presença de todos aqui e todas que vieram assistir essa mesa, e em breve a gente disponibiliza ela nos nossos canais. Né.